professora Grace Jaqueline e trabalhamos o módulo de saúde coletiva. Na aula de hoje trabalharemos a Política Nacional de Atenção Básica. O direito da sociedade à saúde está prevista na Constituição Federal, conforme vimos na aula de legislação. Então, a saúde no Brasil é considerado um direito de todos e um dever do Estado, sendo garantido constitucionalmente no seu capítulo 2º, seção 2ª, artigo 196 e no artigo 200 da nossa Constituição. Há uma polissemia, uma utilização simultânea de várias nomenclaturas para definir esse atendimento que é a porta de entrada do sistema público de saúde. Então, alguns usam o termo atenção básica e também utilizamos o termo atenção primária à saúde. Particularmente, eu prefiro atenção primária, visto que essa é a nomenclatura mais utilizada pela Organização Mundial da Saúde e é a indicação, então, nos textos internacionais, naquilo que nós buscamos como referência, a atenção primária à saúde é mais encontrada, ou ainda a atenção primária em saúde. Essa política nacional de atenção básica, e aí nós nos referimos à mesma situação, né? No entanto, a nomenclatura oficial é Política Nacional de Atenção Básica, ela foi regulamentada pela Portaria 648, de 28 de março de 2008, e ela estabelece uma revisão das diretrizes e normas para a organização da atenção básica, utilizando como estratégia a saúde da família. E também aquilo que nós chamávamos inicialmente de Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS. Então, tanto o Programa Saúde da Família quanto o PACS é utilizado como uma estratégia de reordenação da atenção primária em saúde previsto na nossa política nacional. Essa portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, ela também prevê a necessidade de implantação e diretrizes de ações para a promoção em saúde, mas nós trataremos do tema promoção em saúde num módulo à parte, visto a importância deste tema para todo o entendimento da atenção primária em saúde. Então, a atenção básica, quais são os fundamentos? O que é que a Política Nacional de Atenção Básica traz para nós como diretrizes, como norte para a organização da atenção primária ou da atenção básica no Brasil? Primeiro, que a atenção básica tem como prioridade possibilitar o acesso universal, ou seja, o acesso de todos os brasileiros a serviços de saúde de qualidade e resolutivos. Não basta apenas ter qualidade. Nós acreditamos que os trabalhadores em saúde sempre buscam por si fazer o seu melhor. Então, a qualidade, ela está muito relacionada à subjetividade do processo de trabalho em saúde. E como esse processo de trabalho se dá em equipe, mas também com ações individuais, fica muito complicado falar apenas de qualidade e não falarmos de resolutividade. Aquilo que vai impactar efetivamente na saúde do indivíduo, da família e da coletividade é a resolutividade das ações individuais e da equipe. Então, para que um serviço seja resolutivo, ele precisa, a atenção básica precisa ser caracterizado como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde. Por que preferencial? É óbvio que existem situações particulares onde a porta de entrada pode se dar no nível secundário ou num serviço de urgência e emergência. No entanto, nós priorizamos. Preferencialmente, a porta de entrada deve ser a atenção primária, dentro daquele território que nós chamamos de território adscrito, a fim de permitir que aquela equipe de saúde dentro daquele território possa planejar e programar a sua assistência dentro do princípio da equidade, que nós também já vimos em aulas anteriores. Então, se eu tenho um território adscrito, conheço essa população, trabalho com o princípio da equidade, eu consigo planejar e programar as minhas ações através de um vínculo criado com essa comunidade e através de uma estratégia que é ofertado através da estratégia de saúde da família com os agentes comunitários em saúde.
Efetivar a integralidade, que é um outro princípio, também é uma diretriz e um fundamento da atenção básica, nos seus vários aspectos. Então, a integralidade não pode ser vista apenas como entender o indivíduo de forma integral, mas também na sua horizontalidade, ou seja, compreender que esse indivíduo, ao longo do tempo, precisa ter garantido o seu atendimento. Ele precisa ter a longitudinalidade do serviço garantida para que o princípio da integralidade seja efetivado. E a terceira forma de nós entendermos a efetivação da integralidade é da sua orientação vertical, que é segundo os níveis de assistência prestada. Então, esse indivíduo precisa ter garantido que, independente das suas necessidades de saúde, ele será atendido nos níveis exigidos. Então, nós temos a integração da demanda, das ações programáticas para a demanda espontânea, a articulação de ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação, também trabalhando de forma interdisciplinar e em equipe. Além disso, dentro ainda da integralidade da atenção básica, nós precisamos compreender que há necessidade de coordenar a gestão desse serviço, né? Há uma necessidade premente de uma formação de gestores que tenham, então, a habilidade, né, a capacitação suficiente para coordenar esse serviço de forma efetiva. Esse trabalho precisa ser coordenado para que, de fato, ele funcione segundo a intenção de organização em rede das ações em saúde no Brasil. Desenvolver também as relações de vínculo, de responsabilização e corresponsabilização entre equipe e usuários é uma outra diretriz da atenção básica em saúde. Nós precisamos que as ações sejam continuadas, como eu já disse, e a longitudinalidade do cuidado preservada. Essa é uma das garantias da resolutividade do serviço. Também precisamos valorizar os profissionais por meio de estímulo, acompanhamento constante, tanto da sua formação básica quanto da sua especialização para a habilidade naquele trabalho que ele vai desenvolver. Também temos como fundamento na Política Nacional de Atenção Básica a avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados. Por isso, às vezes nós reclamamos da quantidade de dados que nós geramos e a informação que nós precisamos garantir. No entanto, é nessa geração de dados, na consolidação desses dados, que nós geramos informação capaz de nos permitir avaliar esse serviço posteriormente. Então, nós temos que acompanhar e avaliar esse serviço para garantir, então, a sua resolutividade e a possibilidade de avaliação. Também precisamos estimular a participação popular e o controle social como um outro grande princípio do SUS. Por que então a atenção primária, tendo fundamentos tão claros, consonantes com os princípios do SUS, por que ela tem tantos entraves? São várias dimensões, né, que nós podemos avaliar e compreender por que a atenção primária ou a atenção básica ainda não acontece da maneira como nós gostaríamos ou como ela deveria acontecer. A primeira é uma questão da valorização política do espaço da atenção primária em saúde. Ainda há necessidade de que se valorize política e socialmente esse espaço junto a gestores, aos serviços acadêmicos, aos trabalhadores, à população, mídia e todos os segmentos da sociedade, que de uma maneira ou de outra acabam influenciando na definição dos rumos do país. Nós ainda conseguimos colocar a atenção primária como se fosse algo inferior, como se os trabalhadores da atenção primária tivessem um valor menor do que aqueles do nível secundário ou do nível terciário. Então, essa valorização social e política ainda é um entrave para que nós tenhamos a atenção primária que nós gostaríamos. A segunda questão, que também diz respeito aos entraves que a atenção primária enfrenta, e isso é um desafio para nós, é a desvalorização que se reflete na dificuldade
de captar recursos médicos qualificados, principalmente nas residências de medicina da família. Então, muitos atores tendem a deixar, né, de valorizar a atenção primária, tratando-a como um postinho de saúde. E não é essa a intenção e nem a recomendação que nós temos para a valorização da atenção primária. Os usuários precisam reconhecer que esse é um espaço crucial que vai transformar tanto o modelo de atenção quanto a realidade de saúde de um país. É na atenção primária que está a possibilidade de transformação da saúde de toda a nação. Então, as tecnologias disponíveis nos sistemas de saúde dentro da atenção primária, ela é suficiente para resolver a grande maioria dos problemas da população. Precisamos, então, valorizar esse espaço. A outra questão é a necessidade, claro, de qualificação dentro de um processo de formação ou de educação permanente em saúde, dentro de uma perspectiva que atenda à demanda social para que esse serviço de saúde, de fato, seja resolutivo e eficiente. Como que eu faço isso? Aumentando a presença da academia, das universidades, junto às unidades de saúde, junto à atenção primária e à estratégia de saúde da família. A presença acadêmica, a presença das universidades dentro do sistema de saúde, dentro dos serviços de atenção primária, proporciona uma troca enriquecedora com o trabalho, favorecendo ambos, né? Tanto o serviço quanto a academia. Todos ganham com essa presença. E é claro que a formação, particularmente, ganha com a capacidade de transformar aquilo que ela vive na realidade, aquilo que ela aprende nos serviços, em práticas na sua graduação e na sua pós-graduação, para que esse aluno, esse acadêmico formando, tenha esse contato maior e viva melhor essa realidade. Também nós precisamos destacar que o grande nó crítico mais citado pelos gestores ainda é a falta de médicos de saúde da família ou médicos de comunidade com perfil e capacidade técnica. Embora nós tenhamos dentro da atenção primária tecnologia leve, né, e leve e dura, que são tecnologias muito mais ligadas às questões relacionais e também de práticas de saúde, com menos tecnologia pesada, né, de equipamentos. Esses gestores, né, a fala dos gestores é que esses médicos que ainda vêm para a atenção primária, eles têm uma habilidade técnica, uma capacidade técnica insuficiente para dar conta dos desafios colocados ali na atenção primária. Então, esse processo é um processo em extensão, em expansão, mas nós precisamos melhorar o acesso às vagas da residência de medicina da família e comunidade, que muitas ainda nem são preenchidas no território nacional. Ainda com relação aos recursos humanos, outro entrave é o reconhecimento social desses profissionais, como nós já dissemos. A melhoria da infraestrutura das unidades também vai pesar, nós precisamos melhorar as condições de trabalho, a infraestrutura onde acontece esse processo de trabalho. A possibilidade de participação em congressos, eventos que estimulem o entendimento da importância da atenção primária na mudança dessa realidade do país e viabilizar, então, a fixação desses profissionais e junto a essas comunidades, junto a esses territórios, proporcionando assim a valorização dos princípios do SUS. Em relação às redes de atenção, ainda enfrentamos o entrave da duplicação das redes de atenção. Nós temos ainda convivendo em muitos territórios uma unidade de saúde tradicional e uma unidade de saúde da família. Então, essa duplicação causa conflitos, competição, porque a clientela muitas vezes prefere, porque ela não conhece ainda outra realidade, a demanda espontânea. Ela acha que ela adoece e se tiver alguém para atendê-la naquele momento é melhor. Ela não consegue entender o trabalho que é feito em relação à sua saúde para prevenir agravos, agudização de patologias, né? Prevenção de outros agravos,
promoção à saúde, e ela precisa compreender. Para isso, nós não podemos duplicar o modelo assistencial existente. Além do que, essa duplicação é um gasto exorbitante desnecessário. Em relação às práticas da equipe, né, do processo de trabalho em saúde, quais são os entraves? A capacidade que a equipe tem de se articular internamente em um trabalho em equipe e não em grupo. Essa é um dos desafios. As equipes costumam trabalhar em grupos. O que é isso? Se reúnem em determinados momentos, mas não tem a responsabilização da decisão conjunta das ações em saúde. Trabalhar em equipe não é isso. Trabalhar em equipe é se responsabilizar conjuntamente por todas as ações desenvolvidas, inclusive a gestão de casos, a gestão da clínica e do próprio processo de trabalho, com programação e planejamento. Outro desafio em relação à prática das equipes é a capacidade que elas têm de se integrar, que ela precisa desenvolver a possibilidade de se integrar às diversas áreas programáticas com a demanda espontânea. Então, o planejamento daquilo que precisa ser a demanda programada e aquilo que é a demanda espontânea ainda é um desafio que as equipes não estão conseguindo superar. Outro desafio é a necessidade de prover serviços para tratamento e reabilitação, mas também atuar no controle dos riscos, dos danos naquele próprio território, prevenindo agravos, promovendo a saúde em ações de cunho tanto individual quanto de grupos e da população como um todo. Também precisamos ainda aprender a integrar com a comunidade e a capacidade de desenvolver ações intersetoriais no território. A área da saúde ainda tem essa noção de uma soberania que não dá mais conta de resolver os problemas. Precisamos entender que as ações intersetoriais é que vão, de fato, trazer respostas mais resolutivas para os serviços de saúde. O financiamento, então, por fim, né, é um dos grandes entraves que nós temos, porque em relação à redução de custos, que é bastante criticada por alguns autores como eixo de prioridades na atenção primária. É claro, nós não podemos pensar apenas na racionalização da utilização e do consumo de serviços de custo elevado, mas nós temos que pensar onde investir melhor, destinar melhor os recursos que já são destinados à atenção primária em saúde. Assim, essa prática clínico-assistencial das ações de saúde ou coletiva na atenção primária em saúde deve sempre buscar um modelo de saúde que ser aquilo que nós chamamos de modelo de saúde ideal. E qual é esse modelo de saúde ideal que nós estamos buscando na atenção primária? É um modelo que explora simultaneamente a enfermidade e as doenças, mas compreende a pessoa como um todo e coloca essa pessoa em um terreno comum, em um lugar, num território onde ela convive, trabalha, vive com outras pessoas em uma determinada circunstância ambiental. Nós também precisamos compreender que o paciente, ele traz alguns indícios, né? Nesse modelo, ele traz alguns indícios daquilo que ele entende como sofrimento, como doença, como patologia. E esses indícios podem estar ligados às suas ideias, ou em relação àquilo, às suas expectativas de saúde, de fato, a algumas enfermidades, sentimentos, né? Como isso interfere na vida dele. Agora, a decisão em relação a avaliação do contexto, aos objetivos do tratamento, ao papel que cada um vai desenvolver em relação àquele problema, é uma decisão mútua. Esse é o modelo ideal, onde a equipe, o paciente, a sua família, se responsabilizem mutuamente pelos objetivos de saúde que serão colocados.
Então, um exemplo claro é eu imaginar que ao entrar um paciente hipertenso, eu oriento esse paciente que ele precisa melhorar a sua dieta, fazer exercício físico, consumir menos sal, que imediatamente isso se transforma em realidade na vida dele. E nós sabemos que as coisas não acontecem dessa forma. Apenas vão acontecer se houver a pactuação mútua daquilo que é responsabilidade minha e dele. Se de fato ele quiser que os níveis pressóricos sejam ideais, que ele consiga diminuir, então ele terá que fazer a pactuação e se corresponsabilizar pela parte que é dele. É isso que nós chamamos de decisão mútua, porque nós temos que considerar qual é o contexto, onde ele vive, qual é o problema, mas principalmente onde nós queremos chegar, qual é o objetivo desse tratamento, porque às vezes esse paciente não vai aderir mesmo a esse tratamento. Esse é um modelo que nós chamamos de modelo ideal, que trabalha a relação profissional e cliente, usuário, de uma forma realista e principalmente corresponsabilizada. Então, como é que nós chamamos isso? Como é que nós trabalhamos a prática clínico-assistencial na estratégia saúde da família? O que ela deve buscar? Primeiro, abordar de uma forma holística e integral o processo saúde-doença. Nós já tivemos essa aula anteriormente e nós já vimos então quais são, né, as ideias sobre o processo saúde-doença e como que se dá a compreensão desse processo. A outra questão é que nós devemos buscar uma integração interdisciplinar e intersetorial. Interdisciplinar dentro do próprio setor saúde, no campo da saúde, os diversos saberes que ali nós encontramos. No entanto, existe um limite, uma limitação imposta dentro da saúde e que nos dificultará a dar respostas resolutivas a esse indivíduo, família e comunidade. Portanto, nós também precisamos da integração intersetorial. Também precisamos dessa relação que nós denominamos de vínculo entre médico e paciente, aquilo que nós chamamos de método clínico centrado no paciente, que é um método produtor de autonomia. O indivíduo é responsável pela decisão final, porque, afinal de contas, nós passaremos apenas algumas horas do ano com esse usuário, com esse paciente. O restante das horas, ele dará conta da sua saúde. E então essa decisão precisa ser dele. E essa relação médico-paciente precisa ser desenvolvido de forma que esse vínculo proporcione a confiança necessária para que produza autonomia saudável nesse indivíduo. Também precisamos usar conhecimentos e ferramentas sempre cientificamente embasados. Então, métodos científicos baseados em evidências. Nós não podemos mais ficar testando, né, possibilidades junto aos pacientes, mas usar conhecimentos e ferramentas cientificamente comprovados. Também esse modelo que nós estamos buscando de uma prática clínico-assistencial, nós precisamos dar ênfase à promoção e à prevenção de agravos. Então, a promoção da saúde precisa ser o foco da atenção primária, juntamente com a prevenção e agudização de agravos, principalmente das doenças, das condições crônicas dos indivíduos. Há ainda o diagnóstico precoce, que também ajuda a melhorar os índices de saúde da população. Precisamos estar atentos aos novos problemas de saúde. Então, aquilo que não era problema há 5 anos, hoje já se reflete como problema e eu preciso estar atento ao aparecimento desses novos problemas de acordo com o contexto, tanto social, político, econômico, quanto ambiental do território onde estamos atuando. O cuidado continuado das condições crônicas, dos problemas crônicos, evitando assim a agudização e a internação por causas sensíveis à atenção primária. Nós precisamos que esse indivíduo permaneça no seu território e evite as internações hospitalares e fazendo, é claro, a prevenção oportuna de outras doenças. Quais são as principais características, então, do processo de trabalho na atenção básica e na equipe de saúde da família? É a definição do território de atuação. Esse é o grande
a grande característica, a característica primeira do processo de saúde da atenção primária, da atenção básica, dentro da estratégia da equipe de saúde da família. Ter essa noção de território, conhecer a população adscrita naquele território, faz com que as unidades básicas de saúde possam identificar e diagnosticar os seus grupos, famílias e indivíduos expostos a determinados riscos e situações de saúde que se encontram ali naquele ambiente. Também a assistência básica integral faz parte do processo de trabalho da equipe. Ela tem que ser contínua àquela população adscrita naquele território, garantindo o acesso, aquilo que nós chamamos de integralidade, a todo o apoio diagnóstico, laboratorial, né, e complementar para que o seu problema de saúde seja adequadamente identificado e tratado. Também precisamos garantir, essa é outra característica da equipe, precisamos garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção, prevenção e também as ações assistenciais curativas, garantindo o atendimento tanto da demanda espontânea quanto da realização das ações programáticas, com base nos conceitos de vigilância em saúde. Vamos desenvolver, essa é uma necessidade e uma característica da equipe saúde da família na atenção primária, realização da escuta qualificada, qual é a verdadeira necessidade desse usuário em todas as suas ações, proporcionando então um atendimento que nós chamamos de humanizado e estabelecendo o vínculo necessário para o desenvolvimento da autonomia desse sujeito e dessa comunidade. E também, outra característica do processo de trabalho é a responsabilidade pela população adscrita, que mantém a coordenação do cuidado, mesmo quando essa necessita de atenção em outros níveis. Mesmo que o indivíduo do meu território esteja utilizando ações de outros serviços de saúde em nível secundário e terciário, essa coordenação do seu processo de saúde continua localizado na equipe e na atenção primária. Ainda como característica, nós temos a realização do primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. Então, embora não seja a porta de entrada das urgências e emergências, o domicílio muitas vezes é o local de atendimento das urgências e emergências. E o domicílio é um dos pontos de atenção da rede da atenção primária. Ou seja, ali no próprio domicílio, a equipe tem que estar qualificada para o primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. Também programar e implementar atividades priorizando a solução dos problemas mais frequentes, diminuindo a prevalência e o surgimento de novos casos, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea. Então, eu não posso fazer com que, mesmo que seja demanda espontânea, esse indivíduo vá e volte, mas essa minha atenção, a minha ação precisa de fato ser resolutiva. E a prática do cuidado familiar precisa ser ampliada, efetivada por meio de conhecimento de estrutura e funcionalidade das famílias. Eu preciso de conceitos antropológicos, sociais, para compreender o funcionamento da família e, assim, ampliar o conceito de cuidado dentro daquele ambiente familiar, que, claro, né, vai necessitar de propostas de intervenção que vão influenciar o processo de saúde e doença dos indivíduos, da família e da própria comunidade. No processo de trabalho das equipes de saúde da família, dentro da atenção primária, né, na atenção primária, ainda temos como característica a valorização dos diversos saberes e práticas. Então, não é apenas o saber profissional que está em jogo, mas nós também precisamos valorizar os diversos saberes e práticas, porque eu preciso fazer uma abordagem integral e resolutiva. E às vezes o meu saber apenas não dá conta dessa resposta. Precisamos criar vínculos de confiança tanto com ética quanto com confiabilidade, compromisso e principalmente respeito ao saber alheio. Desenvolvimento de ações educativas é uma outra característica. A atenção primária e a equipe de saúde da família tenha um eixo de formação permanente, de educação em serviço bastante forte, tanto no próprio trabalho quanto a educação à saúde para a população. E no processo de saúde e doença da população, isso vai ampliar o controle social e a defesa da qualidade de vida.
Quanto mais acesso à informação, ao conhecimento esse indivíduo tiver, melhor será a sua possibilidade de cuidar melhor e defender melhor a sua qualidade de vida. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre grupo de risco é uma outra característica. Fatores de risco comportamental, alimentar, ambiental, ocupacional, com a finalidade de prevenir aparecimentos ou manutenção de doenças e danos que sejam evitáveis. Realizar busca ativa, notificação compulsória, obrigatória de doenças e agravos e de outras que sejam de importância local para aquela comunidade. Essa também é uma característica do processo de trabalho. Outra característica, promover o estímulo à participação da comunidade. Quanto mais o profissional e a equipe estiverem vinculados a essa comunidade e participando ativamente da vida daquela comunidade, mais a resposta da comunidade a essa participação será viável. Essa comunidade também participará e efetivará o controle social tão necessário às ações do SUS. Promover e desenvolver ações intersetoriais, buscando parceria, projetos, em outros setores que possam favorecer e resolver os problemas de saúde daquela população. Garantir o registro das atividades, como eu já disse, é isso que vai nos trazer a informação depois, com a possibilidade de avaliar. Participação é uma outra característica em todas as atividades de educação permanente, e isso é para sempre, a formação permanente é para os trabalhadores e nós precisamos dessa qualificação sempre. Implementar as diretrizes da Política Nacional de Humanização, e aí nós temos a grande fortaleza da Política Nacional de Humanização, que é o acolhimento na atenção primária em saúde. Participar das atividades de planejamento e avaliações das ações da equipe. Essa, então, por fim, é o grande pulo do gato, é onde a equipe vai conseguir fazer com que, de fato, as suas ações aconteçam e sejam efetivas. É quando ela senta para programar e planejar, utilizando os dados produzidos e acompanhando a avaliação sistemática, ela obterá, então, as ações de saúde que ela tanto deseja, que ela tanto está buscando para esse território e para essa população. Isso vai valorizar o processo de trabalho e resultar num fortalecimento da gestão local do serviço de saúde. Então, essas foram as características, os fundamentos e os entraves da atenção básica em saúde. Voltaremos em breve falando um pouquinho das responsabilidades nas esferas federal, estadual e municipal em relação à atenção primária em saúde. Obrigada!